E aí, fantasmas? Hoje eu vou contar para vocês a origem de todos os Pokémon do tipo fantasma. Da primeira geração, a região de Kanto, até a nona, a região de Paldea. E conforme novos forem sendo descobertos, eu faço vídeos atualizando vocês. Se eu esquecer de algum, pode puxar minha orelha aí nos comentários. Mas para isso, você precisa assistir até o final. E já me conta também qual o seu Pokémon fantasma favorito. Lembrando que eu tenho parceria com a Epic Game, a maior loja de Pokémon Trading Card Game do Brasil. Se você quer algum produtinho de cartas Pokémon, compre pela Epic usando o cupom LIGENGAR para ganhar um descontinho. O link vai estar na descrição, beleza? Mas como a gente tem muita coisa para conversar no vídeo de hoje, eu nem vou enrolar muito não. Bora pro vídeo direto. Vamos então começar com os fantasmas que possuem explicações canônicas. E quando eu digo explicações canônicas, é porque alguma mídia de Pokémon já meio que explicou como eles surgem. Bom, vamos começar então pelo Gastly, o primeiro Pokémon fantasma da história. Como Gastly, Haunter e Gengar fazem parte da mesma linha evolutiva, pelo menos a princípio todos eles deveriam ter a mesma origem, né? Por exemplo, a gente sabe que o Gastly nasce de gases venenosos, então, consequentemente, as suas evoluções também devem nascer disso. Afinal, elas evoluem do Gastly. Então é isso, o Gastly nasce de gases venenosos. E ainda que o corpo gasoso dessa linha evolutiva tenha sempre sido uma pista disso, não há registros de como exatamente esses gases se tornaram um Pokémon. Fato é que isso garante invisibilidade e até multidimensionalidade a esses monstrinhos. A história do Cubone e do Marowak sempre esteve conectada a fantasmas, desde o encontro na Torre de Lavender. Em Alola, a forma final finalmente ganhou o tipo. Seus ossos eram anteriormente da sua mãe, cujos arrependimentos se tornaram um espírito vingativo que protegem o Alola Marowak na forma de chamas espectrais. Além disso, ele dança em luto também pelos companheiros perdidos. Sobre o Hisuian Typhlosion, segundo o professor Laventon, por influência do Monte Coronet, esse Pokémon teve alteração na sua forma e tipo. Em Legends Arceus, Giratina tem grande influência sobre os acontecimentos, inundando o Hisui com a sua energia caótica. Então me parece plausível que isso tenha transformado sim o Pokémon. Vamos falar agora da Galarian Corsola, que é o fantasma de uma forma ancestral desse Pokémon. Só que ela acabou extinta por conta de uma mudança climática repentina, e assim se tornou um fantasma. O Shedinja tem inspiração nas cigarras e nasce de uma das evoluções mais interessantes do mundo Pokémon. Inclusive já fiz um vídeo completo dedicado a isso. Mas basicamente a casca vazia e descartada do Linkada ganha vida e se torna um Shedinja. O caso do Shuppet e do Banette é um pouco diferente, pois a Pokédex explica o nascimento da evolução, mas não necessariamente da forma básica. Como eu assumi no início do vídeo que provavelmente todos os Pokémon que formam uma linha evolutiva têm a mesma origem, eu acho que podemos aplicar isso aqui novamente. Na versão Black 2, é dito que Banette surge de uma boneca possuída pelo rancor de ter sido jogada fora, e aí se torna um Pokémon para procurar a criança que a rejeitou. Você pode se questionar se o Shuppet tem a mesma origem, e eu acredito que sim. De uma forma básica, a inspiração seria a mesma, em bonecas, mais especificamente a Teru Teru Bozu, que inclusive tá no nome japonês do Shuppet, Kagebozu. Bom, o Drifloon é formado a partir de espíritos de Pokémon e pessoas, justamente que o Drifblim carrega por aí. Uma coisa pode não ter a ver com a outra e nem exatamente como que a junção desses espíritos formou o Drifloon foi explicada. Outro que já fiz um vídeo completamente dedicado a ele é o Spiritomb. Ele nasce da reunião de 108 espíritos na Odd Keystone. E esse número está conectado a vários elementos da cultura japonesa, especialmente do budismo. Dá uma conferida no vídeo que eu fiz. Lendas em áreas mais frias do mundo Pokémon dizem que Frostless é a reencarnação de uma mulher que se perdeu e morreu em uma montanha coberta de neve. A alma arrependida dela então possui um pedaço de gelo, suspenso em árvores e beirais, que eu acho que se chama de cincelo. Pesquisas sobre o Rotom continuam até hoje, mas o que se sabe é que esse misterioso Pokémon possui um corpo composto por plasma, e é por isso que ele é capaz de se infiltrar e possuir aparelhos eletrônicos. Até o momento, acredita-se que surgiu de alguma chama espectral, chamada de Will-o'-the-Wisp, e essa chama em algum momento foi abastecida por eletricidade. Bom, sobre o Giratina não tem muito mistério, ele é criação direta do Pokémon Alpha, Arceus, no início da criação do universo Pokémon. E a Mask nasce do espírito de pessoas enterradas em túmulos de eras antigas e ainda guardam consigo memórias de sua vida anterior. Já o Galarian Mask é uma placa de argila com gravuras amaldiçoadas que é atraído por um espírito vingativo e toma posse do Yamask, absorvendo todo o seu poder sombrio.
Zorua foi expulso de suas terras antigas por humanos que evitavam o Pokémon por manifestar ilusões misteriosas. Aí ao chegar em Hisui, ele não foi capaz de sobreviver ao ambiente hostil e à luta contra outros Pokémon. Surgem então os Hisuian Zorua, de suas almas desgarradas que voltam à vida, renascendo com o poder do rancor contra humanos e outros Pokémon. A Pokédex do Frillish Macho em Pokémon Sword diz que residentes de uma antiga cidade submersa se transformaram nesses Pokémon muito provavelmente, ou ao morrerem afogados, ou ao terem os seus túmulos invadidos pela água. Golett foi criado por civilizações antigas, esculpido a partir de argila e imbuído de uma ciência misteriosa. Ele possui dentro de si uma energia desconhecida que o permite se mover, só que até hoje ninguém conseguiu identificar exatamente o que é essa energia e como ela funciona. Roned nasce quando um espírito de um humano morto pela lâmina do Pokémon, que ainda não era um Pokémon e apenas uma espada, a possui. A partir daí, o monstrinho se liga a pessoas para se alimentar de sua energia vital. Quando espíritos possuem tocos de árvores podres em florestas abandonadas, surge o Phantump. Algumas lendas vão além e dizem que esses espíritos eram na verdade de crianças que acabaram perdidas na floresta e renascem na forma desse fantasma. O corpo de uma abóbora acaba habitado por um espírito aprisionado nesse mundo. O tamanho do Pumpkaboo reflete a quantidade de almas perdidas reunidas na área em que vive. Isso porque Pumpkaboo levam essas almas para a vida após a morte. Pumpkaboo pequenos preferem levar espíritos de crianças, enquanto os grandes carregam espíritos de adultos. A origem do mítico Hoopa é incerta, mas o que se sabe pelo 18º filme de Pokémon, Hoopa e o Duelo Lendário, é que quando a energia maligna é aprisionada pela garrafa prisão, Hoopambound, sua verdadeira forma, desaparece, dando lugar ao Hoopinha Fantasma. Então é como se ele fosse uma versão mais amigável, sem toda aquela maldade da forma original. Oricorio Senso surge quando o Pokémon bebe o néctar roxo. Ele passa a invocar os mortos com sua dança, usada também para amaldiçoar seus inimigos. Esse néctar é obtido em Pony Meadow, na ilha Pony de Alola, coincidentemente onde fica o altar do Sol e da Lua, e outras coisas estranhas acontecem. Sandygast surge dos rancores dos mortos que possuíram um monte de areia construído de brincadeira por uma criança que esqueceu de destruí-lo antes de ir embora da praia. Tanto a origem quanto a verdadeira aparência do Mimikyu são desconhecidas, mas a forma que conhecemos desse Pokémon surge da sua solidão e da vontade de parecer um pouco menos assustador e ser amado. Por isso, a escolha pelo disfarce do Pikachu. Dhelmise nasce da alma de algas marinhas que derivam sobre as ondas e acabam se fundindo aos destroços de um navio naufragado. Cosmog é chamado de criança das estrelas e sabe-se se tratar de um Pokémon de um outro mundo. Maiores detalhes se mantêm desconhecidos, no entanto, por se tratar de um Pokémon nebulosa, é plausível assumir que Cosmog surge justamente de uma supernova, que é o evento final do ciclo de vida de uma estrela, por isso, criança das estrelas. Já Lunala é a sua evolução feminina, segundo a Pokédex. Necrozma também veio de um outro mundo, é reminiscente das Ultra Criaturas e vivia aparentemente adormecida no subsolo. Ao subjugar Lunala por completo, vira o Downwings, sua forma devoradora da lua, que força Lunala a emitir sua energia de luz para consumi-la. A existência de Marshadow permaneceu incerta por muito tempo graças à sua habilidade de se esconder nas sombras. Assim, infelizmente, até hoje a sua origem não foi descoberta. Blasphalon é mais uma ultra criatura vinda para o mundo Pokémon através dos ultra buracos de minhoca. Provavelmente surgiu em algum lugar do ultra espaço, mas é mais um Pokémon envolto em mais mistérios do que certezas. Dizem que Sinistea nasce quando um espírito solitário possui uma xícara de chá fria, porém não totalmente vazia. Drippy é um Pokémon pré-histórico que, ao invés de ser revivido pela tecnologia como a maioria dos monstrinhos fósseis, renasceu espontaneamente como um Pokémon fantasma. Ele vagueia pelas áreas que costumava habitar quando estava vivo em mares da antiguidade, ou seja, era no mínimo um ser parcialmente marinho. Por isso a sua provável inspiração é o anfíbio pré-histórico Diplocaulos, até o formato da cabeça deles é igual. Os Basculin de listra branca que vivem em Hisui evoluem quando ele é possuído pelas almas de outros Basculin de seu cardume que não resistiram à dura jornada rio acima. Assim, Basculegion se reveste desses espíritos e luta junto com eles. Skeledirge ganhou o tipo fantasma quando evoluiu do Crocalor. Da bola de fogo que carregava na cabeça, nasceu um pássaro, e ele ganhou uma alma. Além disso, o folclore espanhol traz muitas histórias de crocodilos relacionados ao sobrenatural. É o caso, por exemplo, da Cocalona, que já falamos várias vezes aqui no canal. Um carvão queimado ganhou vida e se tornou um Charcadet, mas ele só ganha o tipo fantasma evoluir para ser o Ledge utilizando a Malicious Armor. Essa é uma armadura velha impregnada com os rancores e ressentimentos do seu antigo dono.
que morreu antes de atingir os seus objetivos. Uma alma que não encontrou o seu caminho para o mundo dos mortos foi carregada pelo vento até se prender num pedaço de grama seca e dar vida ao Brambling. Já Grievard reza a lenda que era um Pokémon cachorro que morreu na natureza selvagem sem nunca ter tido qualquer interação com o ser humano. Assim ele acaba renascendo como um Grievard, só que agora ele não gosta mais de ficar sozinho e se você lhe der atenção, irá te seguir para sempre. A gente já sabia anteriormente que quando um Primeape ficava muito irritado ele podia até mesmo morrer. E o Annihilape agora é exatamente a forma que assume quando sua raiva ultrapassa um nível crítico em que os limites do seu corpo físico já não mais são capazes de lidar com tal poder. Relatos descrevem inicialmente Fluttermane como um Misdreavus gigante. Os Pokémon Paradoxos ainda são extremamente misteriosos, mas a Pokédex da Fluttermane cita um Pterossauro fantasma, que talvez tenha dado origem a esse Pokémon. Lá é dito que existem características semelhantes, mas não há mais muito em comum entre ambos. E por fim, Gimmighoul. A paixão infiltrou numa moeda que fez Gimmighoul nascer de um baú de tesouro há cerca de 1500 anos atrás. Hoje, ele vagueia por Paldea em busca do baú que uma vez habitou. Bom, fantasmas, essas são as origens dos Pokémon fantasmas canônicas. Lógico que faltaram alguns, e agora eu vou contar pra vocês quais são eles, e dar explicações não canônicas, geralmente baseadas em suas inspirações no nosso mundo real, que poderiam indicar o caminho do seu surgimento. Começando por Misdreavus e Mismagius, e meu palpite é que Misdreavus surge de emoções negativas humanas, afinal, sua Pokédex indica que se alimenta do medo dos outros, e além disso seu design é inspirado no yokai Rokurokubi, que surge de mulheres amaldiçoadas, doentes ou infelizes, o que me parece reforçar a conexão desse Pokémon com os seres humanos. Sableye é um Pokémon que se adaptou à escuridão das cavernas de Hoenn e outras regiões. O seu tipo fantasma pode vir do fato de pessoas acharem que se trata de uma assombração. E ainda tem o fato da inspiração dele ser o Goblin de Hopkinsville, um suposto contato imediato com seres extraterrestres em 1955. Para mim, a linha evolutiva do Duskull é a que melhor simboliza a definição de assombração no mundo Pokémon. Eles gostam de assustar, passam por objetos sólidos, fazem crianças chorarem e ainda possuem corpos completamente ocos. Algumas de suas inspirações são o yokai Amawaru e o ser Ciclope, todos têm em comum o fato de possuírem um único olho. Litwick e suas evoluções foram inspirados nos Hitodamais e Will-O-The-Wisps, que são bolas de fogo espectrais e sobrenaturais citadas em diversos folclores pelo mundo. Seguindo com o Decidueye, logicamente ele nasce do nascimento do Rowlet, mas até onde pesquisei o seu tipo fantasma só pode ser explicado por referências ao nosso mundo real. As corujas têm uma longa conexão com o sobrenatural. Por exemplo, no folclore havaiano, no qual a região de Alola é muito inspirado, temos os Almaquas, espíritos auxiliares e protetores dos seus descendentes. Eles podem se manifestar na forma de animais, como, por exemplo, corujas. Além disso, o corpo branco do Decidueye lembra a coruja das torres, que também é chamada de coruja fantasma. E por fim, Spectre e o Calyrex Shadow Rider, que estão intrinsecamente conectados. O antigo governante da Crown Tundra, Spectre perde seu posto ao ser derrotado e domado pelo Calyrex, criando assim o Calyrex Shadow Rider. O surgimento no mundo Pokémon é incerto, porém uma de suas possíveis inspirações pode ser o Cavalo da Fome, um dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, graças à habilidade que esse Pokémon lendário tem de absorver a energia vital dos seres vivos. E é isso, fantasmas. Eu acho que eu não esqueci nenhum Pokémon do tipo fantasma. Será? Tomara que não, para que esse vídeo fique o mais completão possível. Agora me conta aí se gostaram e que tipo de vídeo vocês acham que daria para fazer com Pokémon de outros tipos. Por exemplo, de onde vem o fogo de todos os Pokémon do tipo fogo? Ou como nascem as folhas dos Pokémon do tipo planta? Enfim, algumas ideias que eu acho que se conectam melhor do que, por exemplo, um Pokémon do tipo fantasma. Conto sempre com o apoio de vocês para transformar geral em fantasmas como nós. Muito obrigado por tudo, fantasmas, pela força de sempre e até a próxima.